Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou mandar um forte abraço aqui para Fátima Belém, que escreveu no comentário que tá amando estudar Jacó. Eu também estou gostando demais. O capítulo 5 de Jacó, ele é bem extenso, é mais complexo de se entender, mas a gente tem feito cada pedacinho, alguns comentários, e aí quando a gente entende, a gente passa a gostar. Então, gratidão pelo seu comentário e gratidão a todos que deixam um comentário aqui no canal, dizendo as palavras até amanhã, porque é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Então vamos lá, hoje o nosso estudo aqui é Jacó, capítulo 6, após terminar o capítulo 5, né, o extenso discurso, né, do profeta Zeno sobre as oliveiras. Agora, então, Jacó ele faz uma consideração sobre as coisas que haviam sido ensinadas pelo profeta Zeno. E eu gosto muito disso no livro de Mórmon, um profeta explicando o que o outro profeta fez. Por exemplo, o livro de Mórmon, ele foi feito um resumo pelo profeta Mórmon. E aí, então, ao resumir o registro de outros profetas, ele pega e coloca algumas de suas palavras explicando ali, e eu acho isso muito interessante. Tá bom? Então vamos ver o que Jacó ele vai explicar sobre a alegoria de Zenos, tá bom? Versículo 1 diz assim: E agora eis que, meus irmãos, como disse que profetizaria, eis que essa é a minha profecia, que as coisas que esse profeta Zenos disse referente à casa de Israel, comparando a uma boa oliveira, seguramente acontecerão. Então ele fala que todas as coisas que nós estudamos lá no capítulo 5 certamente acontecerão. Versículo 2: E no dia em que o Senhor tornar a estender a mão pela segunda vez para recuperar o seu povo, será um dia, sim, uma última vez em que os seus servos do Senhor irão, com o seu poder, cuidar da sua vinha e podá-las, e depois disso logo virá o fim. Então aqui ele fala, né, igual a alegoria de Zenos, quando a época em que todas as árvores se corromperam e todas estavam dando frutos bravos, né? Isso é chamado de a grande apostasia. Tá bom? Nós temos um livro na igreja chamado, né, a grande apostasia, que explica esse grande período. Até que o Senhor levanta um profeta em nossa época, Joseph Smith, para começar novamente a obter frutos, né? Então ele está falando aqui dessa segunda vez, esse que é mencionado, essa segunda vez aqui que o Senhor restabelece a sua igreja aqui, o povo do convênio do Senhor. Isso aqui que Jacó está falando sobre a segunda vez se encontra lá em Jacó 5, versículo 61 e também o versículo 71, né? Vai falar lá sobre essa parte. Mas vamos continuar aqui no nosso versículo 3, tá bom? E qual abençoado são os que trabalharam diligentemente na sua vinha. Aqui ele usa a palavra como se o tempo já houvesse passado, ou seja, o tempo de nós trabalhar é agora, né? Então, bem-aventurados que trabalharam, tá bom? Os que fizeram a obra do Senhor. Ele está falando essas palavras aqui porque ele está se despedindo, tá bom? E ele vai querer nos encontrar no agradável tribunal de Cristo, que é o final das palavras dele aqui, mas eu acho que hoje não dá tempo, né? Esse capítulo eles tem só 13 versículos, então eu vou dividir em duas partes para que nós possamos estudar um pouco amanhã. Então aqui ele usa o verbo aqui no passado, né? Aqueles que trabalharam, tá bom? Que fizeram a obra do Senhor. Então esses são bem-aventurados. Ele continua: E qual amaldiçoado foram os que serão lançados fora, pelo seu próprio lugar, e o mundo será queimado como fogo. Novamente, né, esse o mundo será queimado como fogo, está lá em Jacó capítulo 5, versículo 77, quando ele fala que o Senhor vai queimar a vinha dele. Esse queimar a vinha, eu expliquei que significa a purificação da terra, ela se tornando o reino celestial. Continuando aqui, versículo 4. E qual misericordioso é o nosso Deus para conosco, porque se lembra da casa de Israel, tantas raízes como os ramos, e estende-lhe a mão o dia inteiro. E eles são como um povo obstinado, contestador. Mas todos os que não endurecerem o coração serão salvos no reino de Deus. Então, aqui ele fala sobre a misericordioso, né? O nosso Deus ele é misericordioso para conosco. E aqui ele menciona, né, o capítulo
5 de Jacó, versículo 43, que fala o que mais o Senhor falando, né? O que mais eu poderia ter feito pela minha vida? O Senhor fez tudo. A única coisa que Deus ele não tirou foi o arbítrio, para que nós pudéssemos escolher. Mas ele fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Então a gente vê a misericórdia do Senhor se estendendo na alegoria das oliveiras. Por isso que Jacó, lá no capítulo 4, ele fala: como, pois, não falar da expiação de Jesus Cristo, do amor, né, que ele tem por nós? Então essa alegoria fala sobre isso. Então, os braços de misericórdia do Senhor se estendem sobre toda a casa de Israel, sobre todos os povos, tá bom? Então ele se lembra de cada uma das árvores aqui que ele plantou e vai recuperá-las. Aqui, ele falou aqui que o povo, né, ele é obstinado e contestador. Eu peguei aqui o significado dessa palavra, obstinado e contestador. Obstinado significa inflexível, irredutível e persiste, aquele que persiste. Mas persistir aqui não é no perseverar até o fim, né, no sentido de guardar os mandamentos, é persistir nos seus erros, não querer enxergar a verdade, não é flexível, não consegue ter outro olhar para o evangelho, tá bom? E aqui ele fala também que o povo, além de ser obstinado, ele é contestador, né? A palavra contestador significa quem protesta, ou nega, ou contradiz, né? Ou seja, ele não aceita a palavra do Senhor. Ele vai contestar. Ah, mas naquela época era desse jeito, né? Ah, hoje em dia o Senhor não exige a lei da castidade. Então ele fala, isso era naquela época, né? Hoje não. Ou arruma desculpas para não guardar os mandamentos. Ou até como ele colocou aqui, né? Esse contestador significa contradizer. Ele vai contra o que o profeta falou, tá bom? Então nós não podemos ser nem obstinados, ou seja, ser inflexível, né? Estarmos irredutíveis para que nós possamos aprender, né? Uma coisa que nós aprendemos na igreja, que a única coisa que não muda é a revelação. Ou seja, a gente sempre recebe revelação para saber as reuniões da igreja, horário, estudo do Vem e Segue, programas que vão ser... Isso é por meio de revelação. Então, a única coisa que não muda na igreja é a revelação. Sempre vai ter revelação e essas revelações vai mudando a forma de trabalhar em cada época, tá bom? Só o que não muda também é doutrina. Doutrina, ela é única, tá bom? Ela não muda. Então, nós temos uma doutrina e aí isso não muda, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 5 aqui. Portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico com palavras solenes, que vos arrependais e vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele apega a vós. E enquanto seus braços de misericórdia estiverem estendidos para vós, e a luz do dia, e não endereçam o coração. Aqui quando fala a luz do dia, ele está usando a cultura do trabalho. O horário de se trabalhar era durante o dia, não tinha relógio, né? Então, era nas primeiras horas do dia, quando amanhecia, e quando o sol, antes do pôr do sol também ali, quando estava se pondo, acabava o dia. Então, a hora de se trabalhar era de dia, não de noite. Então, aqui ele está usando essa expressão, tá bom? Que esse é o momento de nós trabalharmos, e que o Senhor, ele está conosco para trabalhar aqui, que os seus braços de misericórdia estão estendidos. Então, nós devemos trabalhar enquanto é dia, ou seja, enquanto estamos vivos, né? Fazer o que nos quer aqui. A outra parte que ele falou, né? Ele falou, suplico que vos arrependais. E aí ele coloca aqui que se apegai a Deus como ele se apega a nós. Aí o mandamento fica muito difícil, né? Porque o Senhor nos ama de tal ponto que a gente não consegue compreender esse amor, tá bom? Por exemplo, eu posso amar, mas o Senhor, ele é amor. Então é diferente, o Senhor é perfeito no amor dele, tá bom? E aqui ele fala que assim como o Senhor se apega a nós, nós devemos nos apegar. Agora estudando, né, a alegoria das oliveiras e ver tudo o que o Senhor fez pelo seu povo, por nós, como que eu posso me apegar a ele como ele se apega a mim, né? É individual, isso é bem forte, tá bom? Continuando aqui, versículo 6. Sim,
Hoje, se quiserdes ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Pois por que desejais morrer? Aqui ele fala, né? Por que você deseja morrer? Por que você está endurecendo o coração? Isso aqui tem uma referência para Ezequiel, capítulo 18, do versículo 21 em diante. Eu vou ler essas palavras aqui também de Ezequiel. Diz assim: mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, ou seja, os meus mandamentos, e praticar juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. A morte aqui, né, a morte é espiritual. Se a pessoa se arrepende do mal que fez, guarda os mandamentos, então ela vai viver, ela não vai morrer. Esse que é o sentido aqui, espiritualmente. E de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então veja, né? Todos os pecados serão perdoados, né? O Senhor promete perdoar. E por que ele faz isso? Versículo 23. Porventura, de qualquer maneira, desejaria eu a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Porventura não desejo que desvie dos seus caminhos e viva? Então o Senhor fala assim, por que ele perdoa? Né? Será que o Senhor, de qualquer maneira, ele quer a morte do ímpio? Não, ele quer que o ímpio, né, a pessoa cheia de pecado, cheia de maldade, ela transforme o coração dela, que ela mude o coração dela para que viva. Então o Senhor, de maneira alguma, ele quer de qualquer jeito condenar. Não, pelo contrário, ele quer de qualquer jeito nos salvar, mas não do jeito que a gente quiser, né? A gente tem que se adequar ao Evangelho de Deus. É assim, venha para a igreja, faça convênio com o Senhor do jeito que você está. Mas isso não significa que você vai permanecer da mesma maneira, tá bom? Deus, ele vai trabalhar em você para que você possa melhorar, assim como ele trabalha comigo e todos, né? Versículo 7 aqui. Pois eis que após haver sido nutrido pela boa palavra de Deus o dia inteiro, produzireis maus frutos para ser descortados e lançados no fogo? Então, aqui, né, é uma expressão como no ditado popular, minha mãe falava muito, né, sobre isso, é entrar no ouvido e sair no outro, não causar efeito em nós. Então ele falou, depois de ter ouvido essas palavras, né, e foi um extenso discurso do profeta dizendo, depois de ouvir essas palavras, não vai produzir fruto, você não vai fazer nada, né, é isso que ele está colocando aqui, né. Não podemos deixar ali as palavras entrar num ouvido e sair no outro, ou seja, que não cause efeito em nós. Versículo 8, eu vou finalizar com o versículo 8. Esse capítulo é só 13 versículos. Aí amanhã a gente volta a partir do versículo 13. Não, vou ler o 8 e o 9. O 8, vamos lá, o 8 diz assim: eis que rejeitarei essas palavras, rejeitarei as palavras dos profetas, né? Quando eu li essa palavra aqui, né? Rejeitarei essas palavras, ele está citando das palavras que ele escreveu, das palavras que o profeta Zenos também escreveu. Rejeitarei essas palavras, rejeitarei as palavras dos profetas. Quando eu li essa parte, eu lembrei da conferência geral que nós tivemos. Nós vamos rejeitar os profetas, as palavras que os profetas nos disseram, né? E ele traz mais aqui, ó. E desejareis todas essas palavras que foram, e rejeitareis, aqui eu estou lendo errado, e rejeitareis todas essas palavras que foram ditas sobre Cristo, e depois de tantos haverem falado sobre ele, e negareis a boa palavra de Cristo, e o poder de Deus, e o dom do Espírito Santo, e sufocareis o Espírito Santo, e desdenharei o grande plano de redenção que foi preparado para vós. Uma das palavras que me chamou aqui é a palavra que sufocareis o Espírito Santo. Sufocar, né, no dicionário, significa dificuldade para respirar, né, uma extrema dificuldade, ou seja, asfixia. Aqui a ideia é como se alguém tivesse com a mão no pescoço ali, tirando o ar da pessoa ali. Então isso que nós fazemos com o Espírito Santo, quando nós se ocupamos só com as outras coisas, nós não temos um tempo, por exemplo, para ouvir uma mensagem, para estudar as Escrituras. Então a gente está sufocando o Espírito Santo, a gente não consegue... Já viu alguém sendo sufocada ali com a mão na garganta? Como é que ela consegue gritar? Ela não consegue. Então,
o Espírito Santo está falando conosco e nós não conseguimos entender. Igualmente, lá em 1 Nef, capítulo 17, né, lá no versículo 45, Nef ele fala que o Senhor havia falado com a mãe Lemuel de tempos em tempos, né, mas eles não conseguiam identificar a voz do Senhor. Eles só identificavam quando o Senhor falava com a voz de trovão, de maneira que fazia estremecer a terra. Então, que não seja assim conosco, né? Só se o Senhor gritar que a gente vai ouvir. Aliás, quando se refere ao Espírito Santo, fala sussurros do Espírito Santo, tá bom? Então, se nós estivermos numa sala cheia de gente conversando e alguém sussurrar, você não vai entender porque tem um monte de gente conversando, a não ser que você preste atenção naquele sussurro. Então, muitas coisas acontecem em nosso dia a dia. Nós devemos prestar atenção nos sussurros do Espírito Santo. O último versículo aqui, aqui ainda no versículo 8, ele falou, né? Desdenharei o plano de redenção que foi preparado para vós. Desdenhar, né? Considerar alguém ou algo, né? Desprezar, né? Ou seja, todo o plano, todo o cuidado que o Senhor fez por nós desprezarmos. Nós não queremos saber do plano de salvação. Tem muita gente que é assim, né? Não querem buscar a Deus. Não quero nem saber de igreja, não quero saber, né, de religião. Só que a religião, ela é algo que a própria palavra religião significa religar com Deus. Ela nos liga com Deus, tá bom? Então é necessário. Onde a gente vai ser batizado? Por meio da igreja. Onde a gente vai tomar o sacramento? Por meio da igreja. Então é importante nós estarmos ligados ao Senhor por meio desses convênios, por meio da igreja também, tá bom? Aliás, o próprio Senhor estabeleceu a igreja dele na terra. Então, isso era importante, né? Porque ele deixou ali na terra, tá bom? Vamos lá, último versículo, versículo 9, que eu vou ler. Não sabeis que, se fizerdes essas coisas, o poder da redenção e da ressurreição que está em Cristo vos levará com vergonha terrível e culpa ao tribunal de Deus? Então, ele fala que se nós desdenhamos o plano de salvação, a gente não está nem aí, a gente não está buscando a Deus, não se arrepende dos nossos pecados, todos nós vamos ressuscitar. Isso é um dom gratuito. Só que a ressurreição vai fazer com que nós compareçamos perante Deus para sermos julgados. Eu gosto muito lá em Mosias, capítulo 15, versículo 26, quando diz assim: conheciam os, e conheciam os mandamentos de Deus, e não quiseram guardar. Estes são os que os que tomam parte, os que não tomam parte da primeira ressurreição, né? Então aqui, esses são os que não vão tomar parte da primeira ressurreição, os que conhecem os mandamentos de Deus e não querem guardar por escolha própria os mandamentos de Deus, não buscam a Deus, tá bom? Então eu finalizo a mensagem por aqui, no versículo 9, e amanhã a gente estuda então o restante dos versículos aí, do versículo 10 ao versículo 13. Compartilho essa mensagem com vocês, realmente falando da importância do plano de salvação, de guardar os mandamentos. Nós não desdenhamos essas coisas, as palavras dos profetas vivos e o que o Senhor tem nos ensinado. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.